Tá gravando? Tá, né? Olá, pessoal. Eu sou o Thiago, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Hoje estou iniciando um ciclo de vídeos com dicas para nós desenvolvedores de software. Na dica de hoje, vou apresentar para vocês uma técnica para contornar a política de segurança CORS. CORS é um acrônimo para Cross Origin Resource Sharing. É basicamente uma técnica onde você consegue bloquear ou inibir acessos indevidos ao seu servidor web, à sua aplicação web. É uma política onde você consegue definir qual site ou quais clientes podem consumir o seu serviço web, seja ele uma API, seja ele web serviço ou uma página web comum. E aí, basicamente, hoje a intenção é mostrar para vocês estratégias e técnicas que vocês podem utilizar para contornar essa política de COIs, que muitas vezes nós, como desenvolvedores, nos encontramos em situação onde não temos acesso ao servidor web e precisamos, de certa forma, implementar alguma aplicação, principalmente de front-end, seja ela em React, Angular ou Vue.js, a tecnologia que vocês consideram melhor, tá? E aí, basicamente, eu vou trazer essas técnicas. Eu escrevi um artigo, o artigo ele vai ser publicado no Medium dentro de alguns dias, e associado a esse artigo, eu estou gravando esse vídeo aqui agora com, basicamente, exemplificando como foi que eu resolvi o problema, tá? Eu apliquei uma técnica de proxy, e essa técnica de proxy eu defini em duas estratégias distintas. A primeira estratégia utilizando um servidor web proxy, um servidor proxy, no caso, usando ele como um intermediário entre o cliente e o servidor, tá? Então, você tem um site, um cliente seu que você está desenvolvendo e precisa consumir um servidor web que não está no seu domínio, não está no seu controle, você pode subir esse servidor proxy como intermediário e ele fazer o bypass na política de segurança CORS. E aí você se pergunta, para que eu quero esse bypass de segurança CORS? Basicamente, se você tentar consumir o serviço web por segurança CORS, o próprio navegador ele vai impedir que você faça esse consumo, uma vez que o CORS, o servidor web, ele determina qual origem específica você pode consumir. Por exemplo, se você tentar consumir um recurso do site google.com, tá? E aí você não está dentro do site google.com, você está tentando acessar um serviço deles, e você não está debaixo no domínio google.com, você provavelmente vai receber um alerta de que o seu site está bloqueado para fazer aquela requisição. Isso normalmente aparece no Chrome, no console do Chrome, da plataforma que você estiver utilizando, seja Opera, Firefox. Basicamente isso. Detalhes da técnica, da arquitetura, vão estar disponíveis no artigo, no Medium. Eu vou colocar o artigo associado ao vídeo aí na descrição. Normalmente eu vou focar agora no desenvolvimento do servidor web, tá? Que é a primeira estratégia, como eu falei. A segunda estratégia eu vou gravar em um próximo vídeo, que é basicamente usar o servidor proxy associado à própria aplicação web. E é uma segunda técnica que a gente discute depois. Vamos lá, né? Eu vou desenvolver essa aplicação direto no ambiente web. Ele está aí disponível na tela para vocês, que é o chamado Weblet. O Weblet nada mais é do que uma IDE online, tá? Como o próprio site dele mostra aí, um ambiente de código colaborativo e sem fricção. Ele diz sem fricção porque você não depende de ter instalação prévia, de baixar uma JVM, um PHP ou algo do tipo. Você simplesmente precisa ter um acesso a um browser, a internet, um navegador web, abrir o navegador web, acessar o site da Weblet, logar. Normalmente você loga com o seu Google ou o seu Facebook, como eu vou fazer aqui agora. Vamos clicar aqui na opção login. E aí, a opção de você logar com sua conta do Google, com sua conta do GitHub, que é onde tem os seus repositórios. É interessante, mais à frente eu vou mostrar para vocês. E com a conta do Facebook, ou você criar uma conta própria, tá? Logando com uma conta do Google. No caso aqui, como eu já tenho uma conta, ele de fato se autenticou. Caso você não tivesse uma conta, ele ia pedir para você dar autorização, né? E automaticamente se autenticar. E aí ele dá uma série de opções aqui, né? Ele dá logo de cara que você tem a possibilidade de criar um applet, e aí ele dá as linguagens de programação favoritas, né? Que, de certa forma, o site considera as mais utilizadas, que é o Python, Node e a Go. Vamos aqui focar nessa pasta chamada My Applets, que ele vai trazer para a gente uma lista de apps que foram desenvolvidos. No meu caso, eu coloquei uma pasta backup, tá? Para deixar o ambiente limpo.
e focar no produto que a gente vai produzir agora. Você pode criar uma nova pasta para poder organizar, mas como o objetivo é a gente criar um servidor proxy, vamos logo na opção New Repli, que fica no canto direito superior do site. Ao clicar na opção New Apply, ele abre uma janela, e aí, como eu comentei anteriormente, se a gente tivesse logado com o GitHub, o Rapt provavelmente ele iria se associar à conta do GitHub e já trazer os repositórios que vocês têm lá, tá? Então, se vocês têm sistemas, repositórios de códigos associados ao GitHub, ele já iria trazer. E aí, como eu associei com minha conta do Google, ele me deu a opção de criar um Repli novo, e aí eu escolhi a linguagem de programação que eu quero trabalhar, ou eu vim aqui na opção Import from GitHub, me conectar ao GitHub utilizando a autenticação WAF2 e escolher o repositório que eu tenha lá e que eu tenha desenvolvido, no caso, no GitHub, e trazer aqui para o Apply para eu desenvolver ou expandir o código, fazer alguma adaptação e executar ele aqui, tá? O foco agora vai ser em trabalhar na aplicação nova, em um Apply novo, usando a linguagem Node.js. Automaticamente ele define um nome aleatório aqui para sua aplicação, então vamos sobrescrever esse nome, tá? Eu vou chamar de Proxy Server. No caso, ele vai funcionar realmente como um servidor proxy. Não vai estar público inicialmente, então ele vai estar associado à minha conta, mas mesmo sendo uma conta gratuita, eu consigo, de certa forma, expor para a internet e fazer algumas validações. Vamos clicar em criar. Ao clicar em criar, ele traz a gente para um ambiente que é muito semelhante ao IDE, óbvio com certas limitações, tá? Acho que para quem já trabalhou com VS Code, com ferramentas como Sublime ou Atom, vai reconhecer que é mais ou menos esse padrão de layout, tá? Quando eu falo padrão de layout, ele tem um cabeçalho que traz o nome do projeto, a opção aqui de executar o projeto de fato, e na lateral esquerda ele tem aqui as principais opções de uma IDE, tá? A opção de você pode selecionar para enxergar a lista de diretórios, os arquivos, a opção de controle de versão, então você pode associar seu GitHub e fazer o controle de versão direto dessa IDE online. Você tem o controle de pacotes, ou seja, no caso, principalmente para quem vai trabalhar com Node.js ou alguma plataforma desse tipo, ele baixa pacotes em tempo real, né, em tempo de compilação, quando o projeto ele roda pela primeira vez, então ele faz a gestão dos pacotes que foram baixados aqui. E você tem a opção aqui de configuração geral da IDE como um todo, configuração básica de tema, escuro, fonte, o tamanho da fonte, e assim sucessivamente, tá? Fora essa opção de menu principal, que ela é associada a esse painel mais à esquerda, o painel central ele é responsável por exibir os nossos arquivos. Os arquivos eles podem ser exibidos em abas, então se a gente abrir vários arquivos, eles vão abrir várias abas para cada arquivo. O painel direito é o painel onde a gente vai acompanhar a execução da nossa aplicação. Então, como essa é uma aplicação Node.js, todo o código que roda vai rodar por trás do, da nossa aplicação, ela vai aparecer aqui nesse console Node, tá? Então, quando a gente subir o servidor, a gente vai acompanhar aqui toda a configuração do servidor, downloads do pacote e como ele está rodando. E quando ele estiver sendo consumido, quando ele estiver em produção, quando a gente estiver usando o recurso dele através de algum site, que pode ser de vários destinos, a gente vai observar as requisições sendo tratadas e para cada dentro do servidor. Mas acima aqui a gente tem um exemplo de como é que esse servidor está sendo externalizado através dessa IDE, tá? Apesar dela ser uma IDE, ela fornece também um microambiente de distribuição. Então, quando a gente roda a aplicação, de fato, eles publicam essa aplicação na internet e aqui eles colocam o endereço URL da nossa aplicação, que a gente pode entregar para alguma pessoa validar e testar já diretamente na internet. Então, é uma IDE robusta que a gente pode desenvolver e, ao mesmo tempo, a gente pode já publicar uma solução. Então, é muito, muito legal e interessante para a gente testar algoritmos, soluções, estratégias, padrões de projeto, e o objetivo que a gente vai fazer agora é realmente testar essa estratégia de dar um bypass no COS, né, nas nossas aplicações web. Então, focando agora no código, uma aplicação, vai ser uma aplicação escrita em Node.js, e aí vamos começar essa aplicação fazendo os imports, né? Quais são as dependências mais importantes para esse projeto? Eu vou trabalhar utilizando um servidor JSON Server. Esse servidor JSON Server, ele é
como o próprio nome diz, ele é um servidor web de arquivo JSON que é baseado no Express.js. Para quem não conhece Express.js, ele é um servidor web escrito em Node.js, muito simples, mas é um servidor web programável, tá? É diferente de você trabalhar com Apache, de você trabalhar com WAMP ou com o próprio ES, que são servidores web que você precisa pré-configurar num servidor, numa máquina, no ambiente. Esse servidor você baixa ele como uma aplicação normal e vai configurando o que for necessário. Ele está mais para uma distribuição Linux que você vai injetando pacotes à medida que vai tendo a necessidade, tá? Então ele é muito leve, muito rápido de ser utilizado. Então escolhi utilizar o JSON Server por ele ser uma extensão do Express que já tem alguns recursos interessantes, a gente vai ver um pouco à frente. Vou trazer aqui o COS, e aí vocês se perguntam, poxa, você vai utilizar o COS em uma aplicação que é para dar bypass no COS? De fato, eu preciso trazer o COS para cá, porque o JSON Server, como eu falei, é uma extensão de um servidor web e, por padrão, ele já vem com o COS habilitado. Então, se eu não trouxer o COS, ele vai, de certa forma, causar mais problema do que ajudar. Então, essa aplicação que deveria intermediar, ela vai acabar recusando por política de segurança COIS. Então, a gente vai trazer o COIS aqui, mas com o objetivo de desativar a política do COIS do JSON Server do JSON Server. Logo em seguida, eu vou instanciar esse servidor web. Então, eu vou criar uma instância do meu JSON Server. Deixa eu usar o padrão Camel Case aqui, que é o mais adequado. E JSON Server, eu vou criar uma instância, tá? Então, estou criando a instância do servidor web. E mais abaixo, eu vou definir uma porta. Essa porta, para o nosso ambiente de teste, nosso ambiente de teste, ela vai ser a porta 3000, tá? Mas quando essa aplicação ela estiver rodando até dentro do ambiente Replit, ou a gente quiser levar ela para uma nuvem, um container, algum ambiente fora do nosso domínio, a gente não tem como garantir que não existam outros servidores ou outras aplicações web que estejam utilizando a mesma porta 3000 e por algum motivo acabe provocando concorrência ou conflito. E aí nossa aplicação acaba não funcionando. Então, eu vou colocar aqui como uma primeira alternativa ele olhar para uma variável de ambiente chamada porte. Dessa forma, o gestor do ambiente de desenvolvimento ele vai poder pré-configurar uma porta diferente caso ele encontre um conflito, tá? Então, basicamente, inicialmente a gente precisa desses dois inquiries, desses dois imports, tá? Representados pelos require aqui para quem conhece do JS. Para quem não conhece, eu indico fazer uma consulta antes de vir esse vídeo, tá? Esse vídeo ele não vai explicar como funciona o JS, ele vai focar realmente no desenvolvimento do servidor POS. E a gente fez esses dois imports usando os inquiries. Depois do import eu já trabalhei trabalhando com a biblioteca JSON, já fiz uma instanciação de um servidor, chamei de server, e defini uma porta, tá? Logo em seguida, o que a gente precisa? Eu vou desativar as políticas de CORS do meu servidor no meu JSON Server, simplesmente passando essa nova instância, tá? De CORS. O que significa? Como ele já vem com um CORS pré-configurado, quando eu passo essa nova instância, ele vai sobrescrever. Como essa instância eu não estou definindo nenhuma política, porque a política normalmente você passa aqui em forma de JSON dizendo origem, e nessa origem você determina qual site você quer limitar o acesso, no caso, se essa aplicação ela fosse com CORS habilitada, ela limitaria para esse domínio aqui, no caso, tá? Que é o domínio da minha aplicação, ou seja, eu só conseguiria consumir essa aplicação através desse domínio base. Então, teria que ter todos os meus subdiretórios associados a esse domínio, home, index, ou contatos, help, fec, tudo teria que estar associado a essa URL base. Como a gente não quer que isso aconteça, eu vou definir aqui um CORS sem as configurações de origem. Então, desse modo aqui, o JSON Server ele vai entender que o CORS permite qualquer origem, qualquer destino. Como se fosse uma tabela de acesso do Firewall. E aí, olhando aqui para esse JSON Server, observe que a gente utilizou o padrão use, tá? Vou falar bem alto aqui, bem por alto. E use, ele, na verdade, é um padrão pipe_in_the_filter utilizado pelo Express, que é a base do JSON Server. E aí, esse use aqui, você pode fazer uma sequência de chamadas de funções. Então, para cada requisição que chegar nesse servidor, ele vai passar por essas funções na ordem que elas foram definidas. Então, primeiro ele vai fazer a desativação do CORS. Logo em seguida, o que é que eu vou definir aqui? Algo muito importante para o JSON Server é preparar o parse, tá?
O que é esse parse? Ele olha para o corpo da requisição e se ele detectar algum dado que foi passado no body, como um JSON em formato de string, algum XML, algum conteúdo, ele faz o parse para um formato reconhecido no Node. Tá? Então, se vê um JSON em forma de string, ele vai transformar esse JSON em objeto JSON que o Node reconhece. Basicamente isso. Então, é uma função importante, tá? Para manter a qualidade, mas ela não é blocante. Pode ser que você consiga consumir o seu serviço mesmo sem um body pass. E aqui, por fim, para a gente fazer o servidor rodar, eu vou colocar um listen na porta que a gente acabou de definir. Então, teoricamente, a gente já tem a nossa aplicação, nosso servidor web pronto, mas nosso servidor web ele não tem nenhuma implementação para trabalhar com bypass calls, né? Ele é só um servidor web que aparentemente não faz nada. Ele vai receber requisição e não vai responder nada, só vai receber a requisição. Então, a gente precisa dar um sentido e uma utilidade. E aí, para manter o padrão das coisas, eu vou fazer aquela técnica do Solid, né? A primeira técnica do Solid, que é o Single Responsibility, que é o padrão tem que ter esse código tem que ter uma única responsabilidade. Então, a gente vai deixar esse código principal para ser responsabilidade de servidor. Então, ele só vai ter os serviços get, push, put. Ele só vai servir ao cliente de alguma maneira, tá? E as regras de negócio, o código que vai tratar a função, porque a gente pode resolver esse problema de várias maneiras e eu vou separar em um código diferente. Então, eu vou acabar criando aqui para vocês um arquivo novo chamado bypasscalls.js. Esse arquivo novo, primeiramente eu vou fazer um import, tá? Vou fazer um import de uma biblioteca. Essa biblioteca é a NodeFetch. Por que esse NodeFetch? Existem diversas maneiras de Node.js você consumir um recurso web, tá? Como a ideia dessa aplicação ela é fazer um intermediário entre o cliente e um servidor, basicamente o que, é que vai acontecer? Quando o cliente requisitar uma página que tem um COIS tratado, que tem uma política de COIS que vai barrar a resposta dessa requisição, que vai impedir que esse cliente acesse, esse servidor web ele vai receber a demanda dessa requisição e ele vai intermediar. Então, como ele vai intermediar, ele vai pegar essa requisição e repassar para o servidor de destino. Então, eu preciso fazer essa chamada. Existem várias maneiras, HTTP e por aí vai. Eu decidi utilizar o NodeFetch porque o NodeFetch vai trazer para mim a mesma experiência que a gente tem utilizando a função fetch nos navegadores web. Fetch é uma função JavaScript nativa do JavaScript, acho que do ECMAScript 2019, se não me engano, ou até antes um pouco. Mas é uma função que ela funciona com promessas, então ela se tornou muito simples você fazer requisições Ajax. Você não precisa escrever um código tão verboso quanto o XHRR, ou você não precisa de dependências de outras bibliotecas, como, por exemplo, do jQuery, que você usaria lá o cifrão.ajax. Tá? Então, ela vem nativa na maioria dos browsers, então, e ela é tão simples de utilizar quanto as chamadas de Ajax do jQuery, talvez até mais simples. Então, essa biblioteca NodeFetch, ela traz esses recursos que são nativos do browser para dentro do ambiente Node.js, que basicamente é uma engine de JavaScript, que é front-end para dentro do lado do servidor. E aí, olhando trazendo essa biblioteca, eu vou definir aqui uma função, tá? Que é a função que vai tratar a nossa requisição de fato, e essa função eu vou chamar de getQueryString, tá? Existem várias maneiras da gente passar a URL de destino. Eu poderia passar essa URL de destino utilizando um template, ou seja, dentro da própria URL, em uma parte específica, eu poderia determinar, basicamente, algo do tipo assim, tá? Eu teria uma URL aqui, meu server, meu web server, .com, alguma coisa aqui, e aí eu botaria assim, alguma coisa não, bypasscalls, vamos lá, e aí eu botaria aqui uma barra onde eu botaria 2 pontos URL. O que é que acontece? Eu posso passar nesse local onde tem 2 pontos URL, de fato a URL que eu quero tratar, no caso, www.google.com. Mas, para não ficar tão confuso, eu vou usar o padrão de queryString, que é o mais simples, é o mais antigo no servidor. Então, eu teria aqui um meu web server, corrigir aqui em cima,
tá? Onde eu tenho barra o nome do meu serviço, então ele tem bypass cos, e aí através de query string que você coloca um cifrão, um símbolo de interrogação, e aí eu posso definir qual é a chave da minha query string e qual o valor. Então, eu vou passar uma chave chamada URL, e o valor, no caso, vai ser o site que eu quiser tratar, tá? Não necessariamente precisa ser google.com, pode ser qualquer outro. Algum problema que você esteja pensando, algum site que você não está conseguindo trabalhar, você pode passar como parâmetro nessa nossa solução, tá? Então, basicamente, a gente vai adotar essa segunda linha aqui. Vamos ignorar a primeira. Tá? Então, o objetivo que a gente quer é que o nosso site funcione dessa maneira. Eu vou até trazer aqui o endereço no servidor web aqui dentro do Reply, para que fique mais claro como é que vai ficar de fato a chamada. Então, basicamente, o que a gente está implementando é objetivando que quando a gente for fazer o consumo desse proxy, a gente faça uma chamada URL desse tipo, tá? O endereço de onde o seu servidor proxy está hospedado, o nome do serviço, que é o bypass cos, e aí, passando de parâmetro para ele através de uma query string, qual URL que você quer. E eu volto a repetir, pode ser qualquer uma que você esteja passando por essa dificuldade, tá? Da política de qual está te impedindo o retorno. Então, vamos criar aqui a função chamada query string, que vai ser responsável por representar esse nosso subdiretório, esse nosso serviço, vamos assim chamar. A gente pode chamar até de microserviço, que vai ser realmente um serviço mínimo. E aí ele vem aqui uma query string, e aí, o que é que eu vou trabalhar nessa query string? Como ele está utilizando o Express, eu posso definir aqui os padrões do Express, tá? As funções, os parâmetros que o Express espera. Então, o Express ele define para a gente três parâmetros básicos, que é o REQ, que define a request, a requisição do cliente, o RES, que define a response, que é a resposta do cliente, e o Next, que é a função que vai passar o tratamento dessa requisição para uma próxima função. Eu posso fazer o encadeamento de tratamentos. Eu posso primeiro tratar um string, limpar a sujeira que eu tiver nela, tipo tirar espaços em brancos, ou pegar as primeiras letras e botar em maiúsculas, aí vai depender do seu algoritmo, e passar para outra função que vai fazer algum outro tipo de tratamento, por exemplo, salvar no banco. No nosso caso aqui, a gente não vai nem precisar utilizar o REX. O que a gente vai fazer é trabalhar a requisição dessa query string, e dentro dela mesma a gente vai devolver para o cliente a resposta, tá? E aí, que tipo de trabalho é esse? A primeira coisa que a gente precisa fazer, olhando para a nossa URL ali em cima, a gente precisa obter dessa URL a ser requisitada, ou desse endereço requisitado aqui como um todo, qual é a URL que o cliente quer fazer o bypass do COIS, tá? Então, a gente precisa obter aqui a query string URL. Então, como é que a gente faz isso? No Node.js, a gente define aqui uma variável, ou uma constante, depende de vocês, uma variável chamada URL. Essa variável URL, ela vai vir dentro da requisição. Então, o objeto de requisição é o REQ, que é request. E aí no Node, no Express é muito simples. Ele já constrói para a gente um objeto chamado query. Nesse objeto query ele tem todas as query strings que são passadas na URL requisitada, como se fosse propriedades comuns. Então eu tenho de fato lá um query.url. Então se eu mudasse o nome dessa URL aqui para path, aqui eu teria um path e essa URL provavelmente ia me trazer um valor define. Posso ter essa URL, então eu já tenho uma URL que o cliente quer consumir. Então, o papel agora dessa função ela capturou da query string qual URL o cliente quer consumir, e o papel dela agora vai ser fazer o quê? De posse dessa URL é fazer a chamada para o servidor de destino. O cliente está tentando chamar quem aqui agora? Ele está tentando chamar nesse exemplo aqui o google.com. Então, como é que eu vou fazer essa requisição? Eu acabei de explicar para vocês lá acima que eu fiz o import da biblioteca NodeFetch, tá? Então, NodeFetch, eu posso chamar essa função chamada fetch, que nada mais é do que uma função que faz uma requisição Ajax, tá? E aí eu vou colocar aqui dentro dessa função fetch a padrão method. O que é esse method? Uma função requisição HTTP, para quem conhece, que isso é básico, principalmente software, principalmente para web. Uma requisição HTTP ele permite para a gente trabalhar com os métodos do HTTP, né, do protocolo, que seria o GET, o POST, o PUT, o DELETE e mais alguns outros. Né? Os mais utilizados são o GET, o POST e o DELETE. O GET para obter, o POST para atualizar e o DELETE para deletar. Então, a gente vai fazer aqui um método forçado GET, a gente vai assumir que nossa aplicação vai fazer só um bypass de GET simples, ele não vai trabalhar com POST, mas caso você queira tratar um POST, você pode criar um parâmetro novo aqui na query string, dizendo method, para você definir qual é o method, transformar esse method em forma de
obter esse método através da query string, e aqui você transformar essa definição fixa em dinâmica, tá? A depender do que você informar, o fetch vai se comportar, vai fazer um get ou um post. Mas no momento vamos focar num get simples, a gente vai obter uma página simples, nada mais. E aí, como eu disse a vocês, o fetch ele vai se comportar no Node.js da mesma maneira que o fetch se comporta no browser. Então, ele vai ter a promessa do DEM. Porque essa promessa é quando o fetch conseguir a resposta do servidor, quando o servidor responder, porque o servidor não vai responder de imediato, ele vai cair a resposta nessa opção DEM. Essa função DEM, ela permite que a gente insira para uma função de tratamento. Então, vamos definir aqui uma função de tratamento para resp igual a resp.body. E aí, explicando rapidamente para vocês, cadê a função? De fato, isso aqui é uma função, porque eu estou escrevendo aqui para vocês uma função de um padrão novo de escrita do JavaScript, do ECMAScript 2019 para cá. Ele é o padrão chamado Arrow Function, onde eu posso definir uma variável e através desse símbolo, né, de igual com símbolo de maior, formando parecendo uma flecha, por isso que chama de arrow function, eu posso definir o comportamento dessa função. Então, basicamente, esse conjunto aqui de variável, arrow e depois um código logo em seguida, que pode ser um console, um tratamento, é uma definição de função. Então, eu estou definindo uma função que está acessando o body do RESP. Quem é o RESP? O RESP, nesse caso aqui, é a resposta do nosso fetch, tá? O fetch, quando ele faz uma requisição para o servidor de destino, ele espera o que? Uma resposta. Então, todo request precisa de um response. Então, no caso aqui, esse RESP é o response do nosso segundo salto, tá? É da nosso fetch, que é a nossa comunicação do servidor proxy para o servidor de destino. Não confunda esse RESP com o REST que está logo aqui em cima, tá? Lembre-se que esse é um servidor proxy que ele está intermediando o cliente e servidor. Então, esse REST mais acima é a requisição que vem do cliente até o nosso servidor proxy. Depois que ele chegou aqui, qual foi o papel do proxy? Obter o URL que o cliente quer tratar. Depois que ele obteve o URL que o cliente quer tratar, esse URL é obtido na linha 6 aqui do nosso código, ele vai fazer uma segunda requisição para o servidor. Essa segunda requisição é feita através do fetch, com a URL sendo passada para ele no método get, e aí ele obtém a resposta dessa segunda requisição através dessa opção vem.resp. E aí, assim que eu obtive esse ponto body, por padrão o fetch já trata esse body como um stream. Isso é muito interessante, foi por isso eu escolhi essa biblioteca. Se ele é um stream de bytes, ele é um stream de dados, eu não preciso fazer nada, eu só preciso repassar esse stream para o cliente que está me cedendo, não preciso fazer nenhum tratamento, nenhuma conversão. Se eu recebesse um texto, um JSON, ou se eu tratasse isso de forma mais específica, talvez eu tivesse aqui que fazer algum código mais complexo. Como ele já vem um stream de dado, um dado já em forma de bytes, já binário, eu posso simplesmente pegar essa resposta que vem do meu servidor e repassar ela para o meu cliente. Então, como é que eu faço isso? Aqui eu tenho a função pipe, tá? A função pipe me permite escrever esse fluxo de dados dentro de um meio da minha resposta, tá? Então é como se eu estivesse escrevendo em um arquivo, mas na verdade eu estou escrevendo direto na resposta para o cliente, tá? Eu vou responder esses bytes direto para o cliente. Então é o papel do bypass mesmo, tá? Ele só funciona como intermediário. Então eu vou fazer um pipe para meu REST. Lembre-se que esse REST é a resposta da requisição do meu cliente para o meu proxy, tá? E mais aqui embaixo eu vou colocar uma tratativa, porque essa minha requisição ela pode, de certa forma, retornar um erro. O servidor pode de destino pode estar fora do ar. Então, para eu tratar o erro, a gente trabalha com cat, tá? É uma vantagem de utilizar a biblioteca Node.fetch, essa ferramenta do fetch. E aí eu vou pegar o erro. Quando houver erro, eu simplesmente vou pegar res e vou finalizar a conexão. Não vou nem responder para o servidor, eu não vou fazer nenhum tratativo, só vou dizer que não foi possível, ou finalizar a conexão, informando que não foi possível requisitar. Observe que esse código de tratamento eu coloquei em um arquivo à parte do meu index. Então, eu preciso... Essa função aqui nada mais é do que uma mera função. Ela não está associada ao meu servidor web ainda. Eu preciso associar. Então, usando aqui o conceito de módulos, que é nativo do Node.js, e agora vocês conseguem fazer também já no JavaScript da web, você consegue separar os seus códigos de forma mais organizada, em arquivos mais
em arquivos menores, tá? Com objetivos muito específicos, por exemplo, você consegue ter um código de fácil manutenção. E aí, através desse módulo, você pode fazer o quê? Fazer com que um arquivo torne externo as suas funções para o outro arquivo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Você vai definir módulo, e nesse módulo você vai definir a propriedade de exports, tá? Essa propriedade de exports, ela recebe um objeto, e esse objeto pode ter diversas funções. Então, uma das funções que eu vou exportar é a função getQueryString. Então, ou seja, eu tenho um arquivo que, ele, de certa forma, ele é privado, então essa função ela só é enxergada nesse arquivo, mas eu vou fazer essa função ser enxergada de fora desse arquivo através do módulo exports, tá? Que é essa biblioteca que vem nativa aqui no Node.js, e agora a gente consegue trabalhar na web também. Então, vamos voltar para o nosso servidor, tá? Se eu tenho aqui já o meu tratador, né? Ou seja, já a função que vai tratar a intermediação, eu preciso tornar ela exposta no meu servidor web, eu preciso associar ela a algum endereço, algum link, tá? Eu preciso trazer ela aqui para dentro do meu servidor proxy. Eu apaguei a linha aqui, mas basicamente eu preciso criar esse microserviço, preciso expor esse serviço bypass cause e associar ele à minha função. Só que esse serviço, ele é responsabilidade do servidor web e não do nosso código de tratamento, tá? Então, voltando para o nosso arquivo index, o que é que eu preciso fazer aqui? O JSON Server, ele permite que a gente defina aqui funções. Então, eu posso criar aqui um get, eu posso depois criar um post, eu posso criar um put, ou seja, eu posso definir vários verbos, ou até, não um de cada, ou vários deles, get 1, get 2, get 3, assim sucessivamente. E ele vai em cadeia na sequência que eu defini tratando um a um, tá? Então, como o objetivo aqui é trabalhar somente com get, eu vou definir uma função chamada get. Essa função get, ela vai ter um microserviço chamado bypass cause, tá? E aí, o padrão do JSON Server e do Express é que você define qual o nome da rota, bypass cause, qual o nome do serviço que o seu servidor web vai atender e quem é o tratador dele, tá? Então, o tratador dele, ele tá aqui, correto? Nessa função getQueryString. Então, se eu pegar isso daqui e colocar aqui e tentar rodar a aplicação, é bem provável que a aplicação vai dar um erro, tá? E aí, quando ela der esse erro, ela vai dar por quê? Porque essa agora string ela não existe nesse contexto, são arquivos diferentes. Então, como é que a gente vai fazer para linkar os dois arquivos? E aí é de uma maneira bem simples. A gente vai importar a outra função para dentro dessa. Então, da mesma maneira que a gente faz require de biblioteca, a gente pode fazer um require de um arquivo no JavaScript. E aí vamos aqui fazer esse import, tá? Eu vou chamar ele de bypass cause, como eu defini ali, e vou fazer um require. Só que dessa vez o require ele precisa ter um ponto, para identificar que é o diretório raiz, barra, e o nome do arquivo que eu quero importar. Eu vou chamar o arquivo bypasscause.js. Eu fiz o import desse arquivo. Uma vez que eu fiz o import desse arquivo, eu tenho acesso aqui ao que esse arquivo está me expondo, não a tudo. Lembre-se que o bypass cause, as funções elas estão fechadas. Se eu tivesse uma segunda função aqui, função soma, uma vez que essa função soma ela foi definida, tem um código, tem um algoritmo aqui, to do something, ela foi definida aqui, e eu não coloquei ela na lista de objetos expostos desse arquivo, mesmo que eu tenha importado, feito a referência desse arquivo no bypass cause, eu não vou conseguir ter acesso a essa função soma dentro desse contexto, tá? O Node ele vai barrar, a política de segurança dele não vai permitir que isso aconteça. A mesma coisa acontece na web. Então, uma vez que eu peguei a minha função queryString e tornei ela exposta, exportei ela, eu posso enxergar ela através da minha referência, que é o arquivo bypass cause. Então, o que eu preciso fazer aqui é dizer assim, ó, que esse objeto tem essa função, getQueryString, tá? Então, o objeto bypass cause, que representa o meu arquivo, que representa a minha classe, por assim pensar, pode ser também, você pode pensar que o bypass cause, que esse arquivo de RC é uma classe, essa classe tem um método público que é chamado getQueryString. Se a gente pensar em orientação a objeto, mesmo sendo funcional, mesmo sendo
uma linguagem de script que trabalha com funções, o conceito de orientação a objeto, ele ainda existe aqui, tá? A questão de você tornar métodos privados e públicos, ele se mantém. Então, eu acho que a programação funcional, a programação com script, ela evoluiu a ponto de manter os padrões, manter o que é bom na orientação a objeto e trazer o que é de melhor nas linguagens de script, tá? Que é essa flexibilidade, qualidade. Então, basicamente, a nossa aplicação, ela terminou. A gente precisa fazer o que agora é rodar ela e testar. Observem aqui que eu comecei a codificar e não criei o arquivo de package.json, tá? Para quem trabalha com Node.js deve estar se perguntando, ele criou o arquivo index.js, bypass calls e não criou o package.json. O que é que acontece? Como eu estou utilizando uma IDE online, eu não preciso pré-configurar o ambiente. A própria IDE vai fazer isso para mim. Então, quando eu rodar pela primeira vez, ele vai observar aqui os requires. Então, o require que eu mais estou utilizando, que os mais importantes para mim aqui é o JSON Server e o COIS. Então, ao olhar para o meu código e visualizar os meus requires, a própria IDE Reaper, ele vai fazer o download dos pacotes dentro do ambiente dela, lá na nuvem. Então, quando eu loguei, eu tenho uma conta. Então, essa conta minha, ela deve ter algumas limitações, porque ela é free, mas ela vai fazer o download dos pacotes nessa conta. E aí ela vai gerar para mim um package de JSON ali, com todas as dependências que eu preciso para poder rodar um servidor JSON Server e obter as vantagens do COIS. O mesmo vale para o require que está no outro arquivo aqui, tá? Para a biblioteca Node.fetch. Então vamos rodar a aplicação e acompanhar aqui o comportamento. Observem que ele já rodou npm init para criar o arquivo package.json. Ele criou aqui o package.json com especificações básicas, nosso index como main, o package.json é a versão, e logo abaixo aqui ele está rodando o npm install, tá? O npm é o gestor de repositório, gestor de pacotes do Node.js nativo, é o Node Package Manager, tem site para ele também, e aí ele está fazendo a consulta para baixar. Por alguma razão, ele apresentou algum erro, e é um erro, por sinal, muito besta aqui, um erro de escrita que acontece com frequência para mim, não, com nós desenvolvedores, tá? Percebam que em cima eu coloquei um JSON Server, e aí na hora de criar o JSON Server eu deixei um S a mais aqui, tá? Vamos apagar e vamos rodar novamente. Pronto. 100% agora. O servidor está rodando, ele está no ar. Não deu erro. Observe que a tela direita, onde eu enxergo aqui o meu console do Node.js, que seria o meu servidor back-end, ela se dividiu, né? Ela fez um split em duas partes. Esse lado direito, ele se dividiu na parte do meu lado do servidor e ele criou aqui um simulador de um cliente web. Ele entendeu que isso aqui é um servidor web, que é uma solução web, e ele já criou aqui um mini browser, tá? Dentro do seu site para a gente poder testar, tá? Com o nosso endereço. Observe que ele adotou aqui not get, ou seja, eu não tenho nenhum método get tratando um diretório raiz, não tem. Não tem um get aqui barra e aí um tratador para esse barra para retornar. Poderia ter um hello world ou algo do tipo, mas não tenho. E esse bypass calls ele está teoricamente rodando, tá? Então, como é que a gente vai saber que ele está rodando? Eu vou colocar na minha função de tratamento um console log, que é para a gente enxergar a requisição, tá? Eu vou enxergar qual URL está sendo requisitada pelo cliente. Tá? Esse console log eu vou usar o padrão template string, e aí nesse template string eu vou definir o seguinte texto, tá? Eu vou dizer que o nosso proxy server, vou definir um texto aqui, ele foi requisitado to get, ele foi requisitado para obter alguma coisa. Que coisa é essa? Ele foi requisitado para obter a URL que foi passada na query string. Não estranhe também que esse template string é um padrão novo da ECMAScript 2019, onde ela permite a gente tratar a string, concatenar variáveis a essa string, sem fazer aquele monte de mais, né? Que a gente fazia várias strings e ia concatenando com símbolo de mais, somando, fica uma coisa horrorosa no código, agora o código fica mais elegante. Então, basicamente, esse console log ele vai servir para quê? No lado do servidor, ele vai mostrar para mim qual a URL que eu requisitei. Basicamente, isso, tá? Então, o que a gente precisa agora para testar essa solução? Eu preciso de dentro de um domínio que não seja o que tem a política COIS,
simular esse proxy, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui mesmo, usando o console do Google Chrome, eu posso fazer esse tipo de tratamento. Acho que eu já tinha deixado esse código pré-definido aqui embaixo para testar. Eu só vou confirmar se o nome do seu servidor está o mesmo. Na verdade, mudou. Tá? Temos um servidor um pouco diferente aqui. Vamos pegar o nome do servidor correto. Esse novo aqui, Proxy Server. Minha conta, by, e o nome do serviço bypass cause, e eu estou simulando o www.google.com. Por que eu coloquei o google.com? Porque se a gente fizer esse teste do google.com sem usar o cause, na verdade, vamos fazer ele aqui, né? Vamos observar o que é que vai acontecer quando a gente faz a requisição para o Google sem usar o nosso serviço de cause, tá? Eu vou simplesmente tirar o nosso serviço de cause aqui e vou requisitar a página do Google. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um fetch para a página do Google, da mesma maneira que a gente fez lá dentro do nosso servidor web, obtendo no DEM a resposta, trazendo essa resposta para formato texto. Observe que lá eu peguei o body para pegar a stream de dados. Aqui eu estou chamando a função text. Essa função text ela faz o quê? É nativa do fetch, ela simplesmente olha para o meu stream de dados e faz a conversão para texto. Depois que ela faz essa conversão para texto, eu joguei para outra função que pega esse texto já convertido e exibe no console. Observe que eu estou chamando a página do Google, só que eu estou dentro de um browser, de uma web que está dentro de um domínio que é diferente do Google. E observe que quando eu requisitar essa página, ele vai dar um erro para a gente, tá? Deu um erro 400 que a gente não é permitido fazer esse acesso. E eu vou fazer mais aqui ainda, tá? Vou colocar aqui o HTTPS, https:// e requisitar. Pronto, o erro que eu queria que aparecesse era esse. Observe aqui que ele está dando erro de access to fetch, tá? From, ou seja, você tem um erro, você tem um problema de fetch para acessar o Google a partir de uma origem que é diferente do Google, a partir da origem Replit. Isso tem sido bloqueado por COIS e política de COIS, onde o site da Google lá definiu nessa propriedade access control a origem, que a origem dele é restrita ao domínio google.com, tá? Então, por esse motivo, a gente não consegue acessar o Google daqui. Então, se eu tivesse feito um site aqui que eu quisesse acessar algum recurso do Google, eu ia ser barrado. E uma forma de contornar isso é justamente uma das técnicas, que no meu artigo eu vou explicar duas. Uma das técnicas é você criar um servidor proxy. E as pessoas meio que se desesperam, tipo, vou ter que contratar um proxy, vou ter que comprar um servidor proxy. Às vezes isso é caro, ou então pode ter problemas de segurança, porque esse proxy não está no meu domínio, eu não sei quem gerencia esse proxy, especialmente um proxy anônimo, né? Você não sabe de quem é, você não sabe, às vezes está na Holanda, está na Espanha, está em algum país que você não tem domínio sobre aquele dado, você não vai passar um dado sensível, um dado da sua empresa, por exemplo. Então, o exemplo aqui nada menos mostra que você pode criar um proxy, você mesmo, com poucas linhas de código, acho que não tem nem 30 linhas de códigos aqui, tá? Então, de forma bem simples, você mesmo pode criar um proxy, hospedar no seu servidor, hospedar em alguma nuvem pública, ou em alguma nuvem híbrida ou privada, enfim, whatever, tanto faz, você mesmo pode criar o seu servidor proxy e fazer o bypass por proxy, tá? Que é uma das técnicas. Então, basicamente, aqui o que eu estou fazendo, eu estou chamando o meu proxy, tá? E o meu proxy ele é por URL, passando para ele o endereço do google.com. Quando eu der Enter, por alguma razão ele deu erro de novo. Vamos observar aqui qual foi o motivo desse erro. Lembrei. O que é que acontece? A meu URL ele está passando a função sem o HTTPS, o mesmo erro que eu tive ali quando eu estava mostrando para vocês o teste de cliente, tá? Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso definir o HTTPS e passar para ele a minha URL. Eu preciso fazer o fetch com o HTTPS. Basicamente isso aqui, tá? Basicamente isso. Então, o que é que eu estou fazendo? Além de obter a URL, eu tinha esquecido de que essa minha URL eu vou passar ela sem HTTPS, que existe uma outra política. Então, eu estou forçando esse HTTPS na minha aplicação. Poderia passar também um protocolo por parâmetro da mesma forma que
sugerir vocês fazerem com get, tá? Então, eu vou fazer aqui, obter query string e montar o HTTPS barra barra para fazer a requisição da maneira correta. Vamos para a aplicação, subir ela novamente. E aí, como a gente sempre sabe, nunca sai de primeira, né? Sempre tem detalhes, por mais simples que a aplicação seja. E novamente aqui a gente vai rodar, tá? Então, HTTPS, observem aqui que quando eu requisitar, ele deve mostrar para mim esse texto proxy server request to get URL. Então, observe aqui, pessoal, que eu estou utilizando o próprio console do Google Chrome para poder fazer a requisição cliente, tá? Então, o lado direito, meu lado esquerdo aqui apesar de eu estar na plataforma web, é a minha implementação de servidor que está hospedada lá nos servidores da Replit. Então, aqui nesse cantinho temos a área de console, e aí nessa área de console vai aparecer aqui a mensagem proxy request to get URL, ou seja, ele vai dizer que o proxy foi requisitado para obter a URL que eu passar de parâmetro. Então, se observarem no lado direito, a área do console do Chrome aqui, eu tenho uma função fetch, fazendo a requisição justamente para o meu servidor proxy, passando para o meu método, meu serviço bypass cos, com URL, com um parâmetro de query string chamado www.google.com, ou seja, a URL que eu estou requisitando é a página da Google. Ele vai pegar essa resposta, trazer em forma de texto e depois ela vai exibir no console. Basicamente isso. Então, uma aplicação muito simples, tá? É uma forma muito simples de consumir. Então, quando eu der Enter aqui, observe o que foi que aconteceu. A aplicação, ela, no lado do servidor, ela recebeu a requisição e trouxe a mensagem, como a gente padronizou aqui, tá? No console log, para exibir no console do servidor. O proxy server foi requisitado para obter a página. Observe que a minha URL, na hora de consumir, ela só foi www.google.com, ela não foi com HTTPS. Então, ele mostra aqui já o valor concatenado, tá? Essa concatenação a gente bota aqui meio que em hardcode. Pode ser customizado, pode ser dinâmico, pode. Você pode passar direto para onde? Pode. Mas eu não coloquei para simplificar mesmo a chamada. E aí, basicamente, o que é que tem aqui? O fetch ele faz uma promessa, essa promessa ela fica aguardando a resposta do servidor. Então, eu fiz uma requisição para o meu servidor proxy, por sua vez, fez a requisição do valor do parâmetro da minha query string URL, que é a página do Google, para a página do Google. Obteve esse valor não foi barrado por COS, porque a política de COS é barrada no lado do cliente e o servidor proxy, que ele não é um cliente de browser, ele não tem as políticas de COS implementadas, então ele recebeu a resposta normalmente e repassou essa resposta para quem fez a requisição, que no caso foi o meu browser, o Google Chrome aqui, tá? Então, não se espantem, porque na mesma aba, na mesma tela, vocês estão vendo no lado direito o lado cliente, no lado esquerdo o lado servidor, aqui pelo console do Node.js e mais um pouquinho à direita o código desse servidor. Tá? Isso é muito normal de IDEs online, tá? Você tem tudo integrado em uma área só. E é legal para desenvolver. E aí, o que, é que a gente pode observar aqui? A gente recebeu a página do Google. Como é que eu tenho certeza que essa página do Google? Eu exibi no console, aparentemente é um doc, tá? É um documento HTML, a gente observa aqui no doctype definido. Mas vamos copiar essa página, mostra que ela tem mais de 12 KB, vamos fazer uma cópia. Então, se eu copiar essa página e jogar ela em um arquivo HTML, por exemplo, vou criar aqui um arquivo index.html, tá? Dentro da minha aplicação. E dentro desse index HTML eu vou jogar justamente o código da página do Google, vou salvar. E aí, se eu copiar o link dessa página, e deixa eu ver, acho que se eu abrir aqui do lado, ele vai carregar a página do Google. Não, vamos fazer de um jeito diferente. Eu vou abrir isso localmente, tá? Eu vou pegar esse arquivo e vou jogar em um index local. O conteúdo dele, no caso. Vou copiar novamente aqui.
Então, observem que o que eu fiz aqui agora foi criar esse arquivo index no meu diretório local, tá? Esse arquivo index aqui eu vou ignorar, porque ele está criado lá no servidor da minha ideia online. E o objetivo era só mostrar o conteúdo. Observe que ele tem a página da Google aqui. Aí você olha assim, oxe, a página da Google realmente tem os elementos, testbox, tem o botão Google Search, I'm Free Look e outras opções. Só que tá meio feio, não tem imagem. O que é que acontece? Quando eu carrego a página da Google pela primeira vez, ela vai buscar as dependências, correto? Só que essa página aqui, ela foi carregada com base em um proxy. Quando ele tentou buscar as dependências, o endereço do proxy não estava fixo não pertencia ao URL da dependência, ou seja, ele não conseguia encontrar o caminho das dependências. Como é que eu poderia resolver isso? Era resolvendo as dependências no meu próprio proxy, tá? Minha implementação proxy ela teria que ser um pouco mais robusta, a ponto de ler a resposta do meu arquivo HTML, abrir o arquivo HTML, olhar no elemento head, né, no cabeçalho, obter todos os links e referências e fazer requisições, ou seja, seria mais ou menos que uma requisição recursiva, tá? A partir da primeira requisição, que é o documento HTML, eu ir fazendo a busca das dependências, montar tudo em uma composição só, em um arquivo só, e devolver para o cliente. Mas esse não é o objetivo no vídeo de dicas aqui, tá? O objetivo realmente criar o proxy e mostrar que ele funciona, tá? Que ele dá bypass no código de fato. E novamente, se eu repetir aqui, aí você pensa, realmente está dando bypass no calls? Se eu tentar fazer um fetch sem utilizar meu proxy, opa, HTTPS, paguei demais. Observem que ele vai mostrar justamente problemas de acesso no FET, você foi bloqueado, has been blocked by COS policy, né? Tem sido bloqueado por políticas de proxy, temos sido bloqueados. Então, o servidor proxy funciona, tá? Simples, de maneira simples. Esse aqui, de fato, é quem resolve o problema, é quem faz a intermediação, tá? Então, no bypass COS é o tratador da requisição. E o arquivo index aqui do meu servidor é simplesmente definindo um servidor que está com o COS padrão desativado. E aqui eu tenho uma funcionalidade GET para o meu tratador, tá? Então, é uma aplicação muito simples que pode resolver vários problemas de várias empresas quando tentam fazer integração entre APIs principalmente e, de certa forma, nem todas as empresas têm as mesmas políticas de segurança, enfim, dá para você contornar algumas restrições. Por fim, eu queria agradecer, tá? Agradecer a atenção de quem conseguiu segurar até esse minuto de vídeo. E aí, informar também que esse vídeo vai ser publicado no YouTube. Não sei se você está vendo ele no YouTube, mas ele foi desenvolvido depois de eu ter escrito um mini artigo, eu não vou chamar nem de artigo, né? Um post de dica mesmo sobre o COIS. Esse post ele vai ser publicado dentro de alguns dias no Medium, tá? O link do Medium ele deve estar aí na descrição do vídeo. Peço que vocês, se gostarem do vídeo, se não gostarem, deem sua opinião nos comentários. Acho que é interessante, feedback é válido, seja ele positivo ou negativo, e os negativos são mais válidos ainda, porque eles vão me enriquecer e me fazer crescer. E se gostarem do vídeo, dê um like, dê uma curtida, se quiser seguir o canal, sigam. Não é um canal ainda formado em tecnologia, eu usava esse canal para meus vídeos pessoais, mas acho que agora eu vou começar a compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, do que eu venho adquirido ao longo dos anos. Sou analista de sistema já há mais de 10 anos, vendo desde a época do Delphi, então eu já tenho um pouco de estrada aí, tá? Apesar de só ter 33 anos de idade. Enfim, agradeço a atenção de vocês, até mais.